vários aspectos aqui para referirmos, não é? E que tu próprio naquela conversa acabas por levantar. E são vários os aspectos. Como muito bem dizia ali o texto da nossa peça, foram 4 os textos que tu escreveste e normalmente são 4 ou 3 que tu apresentas. Por acaso há bocadinho não tivemos a oportunidade de os dizer a todos, mas no fundo temos ali um chefe que é amnésico, ou um líder que é amnésico, enfim, mas mais chefe do que propriamente líder, não é? Temos um homem que vira o pai de um adolescente, não é? Que lida com todos esses problemas, é pai de adolescente, não é? Não, ele é um dono de casa. Não. Temos um dono de casa, que é um homem que vira dono de casa porque fica desempregado. Isso. É? Mas há também um pai, não é um pai de uma adolescente, ou tem que lidar com a adolescência de um filho, que é complicada. Esse é um outro médico que eu faço. Sim. E que é um médico que ele é super vaidoso, ele acha que é o dono do mundo, que sabe de tudo. Ele começa a perceber que a mulher pensa coisas que ele não sabe que ela pensa. Que a filha já perdeu a virgindade, ele não sabia que a filha perdeu a virgindade. Vive uma realidade, vive fora de uma realidade, não é? Sim, ele só pensa nele, meus negócios, meus congressos, eu, e não olha o outro. Então as pessoas tocam muito disso. Ele, quando vai falar com a filha, para entender como ela perdeu a virgindade, se ela está tomando cuidado, ele não sabe conversar com ela. Ele diz, eu que tenho títulos, mestrados, para que tudo isso se eu nem sei conversar com a minha filha? Então esse homem percebe que é importante ele ter consciência de que não sabe para que ele possa aprender. É uma consciencialização, mas há ali várias coisas que tu levantas, não é? Tem a ver com tem a ver com a nossa atitude física, o que é que ela quer dizer? Tem a ver com o saber escutar os silêncios, já não é saber escutar o que se diz, é saber escutar os silêncios. Portanto, tudo isso, como é que é? Como é que é a nossa atitude física? Tu olhas para as pessoas e tens a noção, sabes escutar também esse comportamento físico? Sim, sei. Às vezes até intelectivamente eu posso não saber aquilo que você está pensando, mas quando eu olho para você eu sinto algo. E se é algo que eu sinto vem imediatamente para o coração e vai para o hemisfério direito do cérebro, que é o lado das emoções. Então eu percebo que a forma que você me ouve calada, você está falando comigo, eu tenho que estar atento a isso, porque por mais até que eu não saiba intelectivamente o que você está me dizendo, você também não deve estar sabendo o que eu estou dizendo quando eu estou calado. Mas alguma coisa das minhas ondas mentais vão para você. E as suas ondas mentais vêm para mim. É como uma dança. Estamos a falar de energia? Sim. Mas vibrações mentais, de pensamento. Eu não sei o que você está pensando, mas o seu pensamento vem para mim. O meu pensamento vem para você. Se eu estou aberto para ouvir o teu silêncio, eu vou conversar melhor com você. Eu vou conversar com delicadeza. Eu vou ser mais generoso. Eu vou perceber que a minha mensagem chega para a Helena e chega para a Beatriz de formas diferentes. Eu tenho que perceber como elas me olham e como elas me escutam, para que essa comunicação seja plena. Nem que eu precise dizer, muito humildemente, tá claro? Você tá me entendendo? Qual é a dúvida? Há alguma dúvida? Eu não sou o rei da sapiência. Eu posso ter erros. Quando eu, humildemente, como profissional, tenho a conscientização que sou um cara que erro, eu vou procurar sempre melhorar, me aprimorar e ter a humildade de aprender com você. Eu conto um caso no meu livro que é muito engraçado, de um homem que foi convidado a dirigir uma empresa. E esse homem, ele perguntava para as pessoas, porque existiam ruídos de comunicação entre os diretores e tal, ele perguntava o que acontece na empresa. Temos algum problema? Nada demais. Ninguém dizia nada para ele. Ele disse assim, como é que eu vou reorganizar essa empresa? Já sei. Depois do trabalho, ele ficava dentro da empresa. Ninguém sabia o que esse homem fazia. O que ele fazia? Ele descia para os andares e ia conversar com as mulheres há dias. E começava a tomar café com elas e perguntar para elas o que você acha daqui e tal. Elas começaram a dizer tudo o que acontecia. Este homem reorganizou a empresa por causa das mulheres há dias. Isso é fantástico, né? Porque qualquer pessoa tem a sua sabedoria. Basta você querer escutar. Eu, na minha casa, quando tenho alguns problemas, eu chego para minha empregada, para minha querida Luísa, que me cuida, me trabalha ali comigo, e pergunto às vezes coisas para ela. Ela não tem mestrado. Não me interessa, ela tem um mestrado no coração. Não, aliás, às vezes as pessoas mais simples, não é? São aquelas também com mais simplicidade e facilidade
te dizem, não é? Sim. Com uma linguagem muito mais do cotidiano, te dizem facilmente o que é que lá está, não é? O que é que elas sentem. E às vezes falar com o coração é muito mais importante, não é? Do que falar com a razão e com os nossos grandes conhecimentos, com os nossos grandes diplomas. Os diplomas servem, mas não servem se você não tiver coração. Eu procuro casar os dois nas empresas. Se você é um homem que não sabe conversar com o coração, você não vai saber utilizar tudo aquilo que você aprendeu. O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito é uma dança. Eles podem dançar juntos. E você pode sair muito mais feliz, pode sair muito mais casado com teu companheiro de trabalho e até dentro de casa. Há casos de mulheres e de filhos que chegam para os pais e dizem: você agora me ouve, você agora me escuta. Parece que esse trabalho entra também dentro da casa das pessoas. Isso tem me dado extrema felicidade. Uma das coisas que dizias ali naquela peça é que saber escutar não será eventualmente igual entre todos os povos. E tu fazes, pelo menos, o teu trabalho no Brasil, em Portugal, em Angola, em Itália e provavelmente em mais alguns sítios. Em Espanha, penso que já terei dito. O que é um facto é que tu, aliás, tens até um apelido italiano. Orofino é italiano, vem do teu pai. Por isso é que tu também fazes as tuas palestras e as tuas apresentações em várias línguas, não é? E como é que tu sentes as reações consoante o caráter, o comportamento, enfim, as características do povo? Porque os povos, de facto, não são iguais. E tu ali dizias ouvir os espanhóis têm mais dificuldade em escutar do que os portugueses. Achas isso? Acho isso, é verdade. Os espanhóis, eles são mais agressivos. Em relação, por exemplo, a uma crise, em vez de eles ficarem falando só do medo da crise, eles têm uma atitude mais agressiva que os portugueses. Mas essa atitude agressiva é também muito mais proativa. Não, é proativa que eu estou falando. Atitude agressiva, proativa, ok? Mas ao mesmo tempo que eles têm essa atitude agressiva, proativa, eles às vezes não sabem escutar. São mais barulhentos, é? Sim, às vezes eles falam a mesma coisa e estão discutindo porque eu estou achando que você não está falando a mesma coisa que eu. Eles não têm a paciência de escutar. Eles não têm isso. E tu achas que nós temos? Vocês têm mais que eles. Mas tem os também esse brasileiros têm problema. mais. Os brasileiros têm... Não sei se tem mais. Brasil... Cuidado que Brasil não é uma coisa só. Brasil é um continente. Existem 5 Brasis. O Brasil do Nordeste não é o mesmo Brasil do Sul de São Paulo. Mas em Espanha também não. Espanha também não é propriamente... não são só os castelhanos, não é? Não é só Madrid. Ok. Há tanto, já 4 ou 5, não é? Tipo de povo, que eu acho que se pode dizer que é tipo de povo com características muito próprias. Olha, eu trabalhei na Catalunha durante muito tempo e trabalho em Madrid. É completamente diferente. Mas existem coisas muito similares. Porque por mais que o espanhol da Catalunha seja, às vezes, até mais arrogante, ele também é proativo. Existe alguma coisa naquele país inteiro, com uma unidade, que faz com que eles sejam mais proativos do que aqui. E acho que a comunicação na Catalunha é um pouco mais refinada do que em Madrid, em termos de escutar. Mas é um pouco mais só. Só um pouco. Mas não dá para generalizar isso. Agora, se você me perguntar qual é um povo que escuta mais, é o angolano. Em Angola, as minhas palestras duram, o que é que dura? 1h30, 2. Em Angola durava 2h30, 3. Eles têm uma curiosidade, eles querem escutar. Não sei se é pelo fato que tem quase 10 anos que eles saíram daquela guerra civil, eles agora querem renascer. Mas eu não estou falando dos dirigentes angolanos, estou falando de gente que trabalha, que vende telemóvel, que está no atendimento, gente simples que precisa daquele salário para pagar a sua casa. Eles querem escutar. Eles têm uma fome de vida que eu não vi nem no Brasil, no Nordeste do Brasil. E olha que eu sou apaixonado por trabalhar no Nordeste do Brasil. Mas em África eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. É a disponibilidade. É uma disponibilidade, aí eles abrem aquela boca e riem. É gente que quer viver. Eu saí de Angola, no dia que eu saí de Angola, quando eu voltei, eu vim chorando quase no avião a viagem inteira. Eu estava impregnado deles. Eu fiquei sonhando com eles 1 mês. Foi das experiências mais fortes da minha vida. Quantas ações de formação fizeste lá? E era por quantos sítios passaste? Então, era para fazer 5 em Luanda. Eles se apaixonaram pelo trabalho e me fizeram viajar por Angola inteira. Então, eu fiz o Ambo, Benguela, Cabinda. Eu entrei por dentro de Angola. Essa experiência foi algo que modificou muito a minha maneira de ver a Europa e também até de ver o Brasil, não é? Mas
por mais que existam essas diferenças que a gente está dizendo, existem pontos muito parecidos em todas as civilizações. O homem tem dificuldade de lidar, o homem ocidental tem dificuldade de lidar com as diferenças, tem dificuldade de escutar, alguns povos mais do que os outros. Às vezes não sabem falar. A nossa inteligência emocional é muito baixa, o que eu quero dizer. Ao mesmo tempo, na Itália, me acontece uma coisa, o pós italiano, grite, berre, que é uma coisa muito bonita que me aconteceu na Itália 2 vezes. Eu, a cada peça, vou para o bengaleiro, me transformo, olhando para o espelho imaginário e viro uma mulher, viro um macho. Isso tudo foi bem feito, foi bem ensaiado. Na Itália, a cada mudança de cena, eles aplaudiam. Isso nunca aconteceu, nem no Brasil, nem em Portugal, nem na África. Mas na Itália acontecia. E aí um amigo meu dizia, Raul, mas os italianos convivem com a arte desde que estão na barriga da mãe. Eles têm essa filigrana da arte. Isso eu percebi na Itália. Isso me fez muito feliz, não é? Até porque meu pai é italiano, eu tenho uma família italiana. Até porque há um grande reconhecimento, não é? De repente nós, sem que quase para isso façamos nada, estamos a ser reconhecidos, não é? É logo. Cada momento, cada respiração, não é? Eles tinham uma curiosidade com a arte, com o espetáculo teatral, né? Eu acho que o meu espetáculo só dá certo nas empresas, quer dizer, esse trabalho só dá certo porque é um ator. Eu, quando estou dando um curso de inteligência emocional, dei agora para PT, ali no Norte, e eles falam para mim, se fosse um técnico dando aula de inteligência emocional, não seria dessa forma. É porque você é um ator. Eu tenho tempo de ouvir cada um. Eu tenho tempo de expressar cada um. Um dos formandos me disse assim, você quando está conversando, você tem 4, 5 registros completamente diferentes. E nem eu me dou conta disso, não é? Quer dizer, é uma hora que eu sei que eu tenho que falar e a minha voz ela é modulada para chegar a tal ponto, para que você perceba tal coisa. E talvez eu module a voz com outro tipo de modulação para chegar a tal ponto, mas não é uma coisa que eu faça só conscientemente. É a interação, né? A interação faz isso acontecer. Uma das coisas também que dizias é que tudo isto tem muita influência e altera profundamente o comportamento e as atitudes de quem te escuta, mas depois também, simultaneamente, sobre o próprio ator, o interveniente e o veículo, digamos assim, de todas as tuas mensagens que queres passar. Tu próprio és outro homem. Sim. Eu acho que Portugal, que é onde eu comecei, me fez ser uma pessoa melhor. A vida me trouxe para cá por alguma razão, não é? Eu aprendi muito aqui. E aprendi muito com os portugueses e com as pessoas que não eram portuguesas também. Me lembro da primeira reunião na Volkswagen, eu fiz com uma alemã e a reunião foi feita em tradução em inglês. Isso não teria no Brasil. Aqui eu aprendi a conviver com a diferença de uma outra forma, não é? Em Portugal acabou sem querer me levando para a Espanha e foi através de Portugal que eu fui chegando em outros lugares. Eu sou muito grato a tudo que eu vivi nesse país, a tudo que eu vivo até hoje. Eu sou muito acarinhado e não é aquele papo de brasileiro falando que às vezes os portugueses dizem isso. Não, eu tenho uma história consistente aqui, uma história de quem interfere, de quem entra. Posso dizer muito humildemente que eu interfiro na sociedade portuguesa de uma forma muito positiva porque eu entro no mundo do trabalho das pessoas. Mas também é bom ver que tem aqui alguém que, por outro lado, também se emociona, não é? Ao ver que aqui em Portugal há 13 anos tem sido acarinhado e bem recebido. Vou-te deixar aí com a lagriminha no olho mais um bocadinho e vamos ver mais um pouco do teu trabalho. Tenho mais imagens, naturalmente. Opa, vamos ver mais um vamos lá. bocadinho. Vamos lá ver. Okay.